Bom, já que estamos falando do ministro Dias Toffoli, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá em 2009, porque voltou a circular nas redes sociais um trecho da sabatina de Dias Toffoli. E aí o então senador Álvaro Dias participou desse momento dessa sabatina no Senado. O senador questionou, por exemplo, o notório saber jurídico do então candidato à vaga no Supremo, reprovado 2 vezes em concurso público para a magistratura, que nunca publicou um livro jurídico nem conquistou títulos de mestrado e doutorado. Não há negligência na avaliação do notório saber jurídico, e se essa negligência não pode comprometer a credibilidade do Supremo, porque eu indago. Vossa Excelência foi reprovado em 2 concursos para juiz de primeira instância. Não conheço obras publicadas por Vossa Excelência. Não houve mestrado no seu currículo, não há mestrado, não há doutorado, não há pós-mestrado ou pós-doutorado, que são requisitos básicos para a comprovação do notório saber jurídico. Em relação ao fato relativo a mestrado, doutorado, concurso público, o que eu tenho a dizer é que eu optei pela advocacia. A minha formação profissional se fez na advocacia. E a advocacia é uma atividade nobre, a advocacia é uma atividade honrosa, a advocacia está na Constituição Federal como função essencial à justiça, como auxiliar da justiça. A advocacia é a defensora das liberdades, é a defensora da aplicação dos direitos. E nessa trajetória de vida eu tive a oportunidade, senhor senador Álvaro Dias, de ter trabalhado, por exemplo, 5 anos como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. É um aprendizado extraordinário. O senador rebateu e disse que a experiência como assessor parlamentar não confere por si só o notório saber jurídico. Esta assessoria parlamentar, mesmo que no campo do direito, ela não confere por si só o notório saber jurídico. É insuficiente. Pode conferir a Vossa Excelência uma notável habilidade de articulação política, mas não confere, não há como conferir o notório saber jurídico. O concurso público é para ser valorizado e não para ser desprestigiado. É a premiação do talento, da qualificação técnica e profissional, da competência. É com esse objetivo que se faz concurso público. Evidentemente, é só um dos itens, como disse Vossa Excelência, eu concordo, há um conjunto de fatores que nos levam a avaliar se há ou não o notório saber jurídico. Bom, vejamos o que disse Dias Toffoli em resposta ao senador. O meu trabalho é o resultado da opção de vida que eu fiz. Eu não fiz uma opção de vida para a academia, eu fiz uma opção de vida para a advocacia e na advocacia, através da advocacia, poder contribuir para o meu país. Álvaro Dias também perguntou sobre o quesito reputação ilibada. Lembrou que Toffoli já colecionava 2 condenações em primeira instância quando foi sabatinado pelo Senado e que foi advogado do PT durante o escândalo do Mensalão. Eu coloco para a sua apreciação que vão um pouco além das 2 condenações no Amapá. São condenações em primeira instância, não transitou em julgado, mas são condenações em primeira instância que devem ser consideradas. Vossa Excelência foi advogado do PT em várias campanhas, inclusive na que elegeu o presidente da República, e que fatos conhecidos já da opinião pública ocorreram, dando origem, inclusive, ao escândalo do Mensalão. Por exemplo, em agosto de 2005, Duda Mendonça chegou à CPI e declarou que recebeu recursos daquela campanha numa conta em paraíso fiscal, de forma absolutamente ilegal e criminosa. Envolveram-se neste episódio, além, é claro, do publicitário, o senhor Delúbio Soares, o presidente do partido, o próprio candidato, e Vossa Excelência era o advogado. O procurador da República considerou organização criminosa, são palavras do procurador.
procurador da República. Esse processo está no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência irá julgá-lo. São tantas as questões ligadas a Vossa Excelência que a declaração de impedimento, se der em cada uma delas, a Vossa Excelência estará de férias no Supremo Tribunal Federal. Esse é o questionamento. Se Vossa Excelência terá aí a impessoalidade, a independência necessária para julgar questões dessa natureza e dessa importância. Porque não são fatos graves, são fatos gravíssimos, estarrecedores para a opinião pública brasileira. O compromisso, caso Vossas Excelências me aprovem, é com a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o meu compromisso. No momento em que eu fui para a Advocacia Geral da União, a advocacia privada virou passado, em nada isso vai refletir na impessoalidade para julgar qualquer causa que seja de qualquer cor. Tá, então, Augusto, deixa eu dar só o devido crédito. Esse é um vídeo público da TV Senado, mas esse material, nesse formato, foi publicado pelo jornalista Felipe Moura Brasil na sua rede social. Então, nesse formato, como está, né? Que editou muito bem e fez um belo trabalho. Esse material tem que ser divulgado, porque e é assim que se faz perguntas, como mostrou o senador Álvaro Dias, que mais tarde também lutou pela aprovação da indicação do Fachin, né? Convém registrar. Aí é o seguinte, tem um outro trecho em que ele diz que o maior problema enfrentado por qualquer tribunal é o ativismo judicial. Não é para ser ativista. Ele estava ali para absolver os bandidos do mensalão. Sim. Agora, ele disse que a vocação dele, ele nasceu, né? Ele ainda estava no berçário e já queria botar uma beca. Nasceu para ser advogado, porque prestou concurso para a magistratura. Mas, reprovado, porque tentou de novo. Ele foi para o PT porque o PT socorre todo mundo. É o programa Desemprego Zero para a companheirada. Por isso que ele virou advogado. E está lá, fingindo que é juiz, uma tremenda atividade judicial, escondendo coisas, botando sob sigilo o que o Brasil precisa saber, porque não é tratado como foi tratado pelo Álvaro Dias. Você vê que atrás os senadores, o senador Tuma, com mais alguém que eu não identifiquei, ficam conversando e tal. Este vídeo, essa edição de vídeo já deveria provocar o impeachment de qualquer juiz em qualquer corte séria. Pois é, Alexandre, o senador Álvaro Dias foi nos dois pontos ali, os requisitos da Constituição, né? Notório saber jurídico e reputação ilibada, que Toffoli seria reprovado aí nos dois quesitos pelo próprio senador Álvaro Dias. Foi bom que a gente veja isso, que a gente tenha visto isso, porque pode se repetir. Já vamos entrar nisso. Mas antes eu queria lembrar aquela resposta que ele deu a reprovação em 2 concursos, que a vocação é advogado. Aí ele fez definições sobre a advocacia, de uma platitude, de uma ingenuidade, de uma obviedade que mereceria a OAB criar o prêmio Conselheiro Acácio, né, sobre aquelas definições de advogado. Depois, né, hipocritamente, não vou defender PT, votou, não se julgou. Qualquer pessoa que tivesse lá criancinha ainda, lá em Marília, tenha recebido conselhos do pai e tal, que tem nome no fórum lá do município onde está o Resort Cassino, né, teria recebido a orientação de, olha, meu filho, ponha na sua medula, você não pode julgar alguma coisa em que você já tenha estado envolvido. Né? Mas foi lá e julgou. Eu anotei aqui uma outra... eu fico imaginando a história do notável saber jurídico. Imagina se nem o nome da pessoa
é notável. É o caso do atual indicado pelo presidente, que quando ele ia entregar o documento para o Lula assinar para virar ministro da Dilma, né, a gente entendeu que o nome era Bessias. A gente nem conhecia o nome. Então, não é notável nem no nome, no meio jurídico. Ele achava que ser assessor parlamentar dava notável saber jurídico. Gente, notável saber jurídico exigido para a Constituição não é alguém que tenha um saber jurídico acima da média. É alguém que tem um saber jurídico muito acima daqueles que têm saber jurídico acima da média. É um Ives Gandra, por exemplo. Esse tem um notável saber jurídico, né? Além de reputação ilibada. Então, alguém que rodou em exame de juiz já nem podia entrar na sabatina do Senado. Então, esse é um alerta, essa publicação é um alerta para a próxima sabatina, para que não haja de novo essa responsabilização dos senadores que não souberam julgar na sabatina, né, e os senadores que não souberam julgar no plenário. E aí sai o Supremo. Os ministros do Supremo não têm voto, não são julgados pelo povo, mas são julgados pelos representantes dos estados, que são os senadores. É preciso muita responsabilidade. E aí, isso faz propaganda, por um lado, na eleição deste ano para o Senado, está mostrando que é preciso eleger senadores que não permitam coisas assim. Diga, Ana, para a gente fechar. Bom, Paula, o que o Alexandre estava falando, né? Experiência política ou assessoria parlamentar não substitui saber jurídico, e fala ali, né, com uma disfarçatez, com uma normalidade, como se isso colocasse no contexto do saber jurídico. Agora, meu trabalho fala por mim. Meu trabalho fala por mim. Onde fica o critério técnico quando um sabatinado diz meu trabalho fala por mim? Mas os senadores não têm obrigação de saber ali, nesse sentido, o critério técnico quando você não vem de uma carreira de juiz. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, quando há uma sabatina no Senado para um indicado da Suprema Corte, é sempre um juiz ou uma juíza de instâncias inferiores, e eles são sabatinados exatamente em cima das decisões como juízes e juízas. E aí você consegue estabelecer um critério técnico. Se eles falam o meu trabalho fala por mim, sempre vem, né, uma réplica. Bom, então na decisão X o senhor ou a senhora decidiu isso, e por que o senhor ou a senhora foi contra a jurisprudência da corte, etc. e tal. Só dizer o meu trabalho fala por mim. Agora, compromisso com a Constituição e segurando ainda é para dar nos nervos, como a gente diz em Minas. Agora, não vou isentar o maior culpado, né, talvez um dos maiores culpados do Supremo Tribunal Federal estar essa instituição pornográfica, como nós estamos usando aqui, porque esse modus operandi do Supremo hoje tem muito a ver também com a própria anuência do Senado, não apenas de trazer elementos constitucionais para um possível pedido de impeachment de ministros que cometam ilegalidades e desrespeitos à nossa Constituição, mas quando o Senado começa a trocar critério técnico por conveniência política, faz a sabatina, mas acaba aprovando o nome. Então, por exemplo, as perguntas do então senador Álvaro Dias foram perguntas muito pertinentes, né? Um vídeo que está rodando na internet já há algumas semanas, e muita gente comenta isso. Mas qual foi o voto do então senador Álvaro Dias? Qual foi o voto do senador Sérgio Moro para a sabatina do ministro Flávio Dino? Então, aqui a gente pode expor todas as pornografias e desrespeitos constitucionais do Supremo, mas o desrespeito começa um passo atrás, em um Senado que, por conveniência política e não por notório saber jurídico, passa todos esses nomes para um tribunal que hoje está cada vez mais ativista e político.